Olá, eu sou a Ariane. Olá, eu sou o Josué. Juntos nós somos Conectam Podcast. E hoje nós temos uma entrevistada muito importante, mas a gente já vai falar sobre ela. No primeiro momento, vamos agradecer o nosso apoiador, Atual Store, que é quem está nos vestindo. Estamos hoje com o Look Atual Store. Para quem quiser conhecer, sigam a página Atual Store. A loja física fica em Caxias do Sul, mas ela traz peças para Flores da Cunha e tem peças incríveis de todos os gostos, masculinas e femininas. Exatamente. Temos um outro apoiador hoje que vai oferecer as lembranças para as nossas entrevistadas, mas que depois eu falo sobre eles. Vamos apresentar a nossa convidada, então. Obrigado, Atual Store. Obrigada, Atual. Sigam a página e que tenhamos muitos episódios comuns com outros apoiadores e patrocinadores. Agora sim, então, abertura, por favor, com a doutora. Iniciando o Outubro Rosa, iniciando o mês, então, Outubro Rosa, teremos outras entrevistas relacionadas, mas para abrir este mês, muito importante na saúde feminina, nós trouxemos nada mais, nada menos do que a doutora Vitória Miquelin. Vou deixar você se apresentar. Então tá, muito obrigada pelo convite, queria agradecer de coração. Eu acho muito importante o outubro a gente falar sobre ele mesmo. É um mês que pra mim faz, né, eu tenho maior orgulho, porque como astrologista é o mês que eu mais trabalho também. Começa em setembro normalmente. Eu sou a Vitória Miquelin, então eu sou uma astrologista. Eu me formei em cirurgia geral, depois eu fiz outra especialização, outra residência que é em mastologia, e hoje eu trabalho em Caxias do Sul e na região, tá? Eu tô muito grata mesmo pela nossa conversa, vai ser muito legal. Então, podem me fazer perguntas, se tiverem perguntas também, né? Vamos fazer. Temos uma lista de perguntas aí. Muito obrigada por ter vindo, é uma honra, um orgulho, e sabe que eu tenho um carinho muito especial por ti, por ter cuidado da nossa surpresa. Como nós falamos, o episódio de hoje tem surpresa. O primeiro episódio do Conectam Podcast nós fizemos com uma pessoa que tem, enfim, é um amorzinho da minha vida e estava em tratamento de câncer de mama, e nós comentamos que traríamos essa pessoa de volta depois do tratamento. Bem-vinda, Juliana! Olá, deixa eu pegar minha cadeira, deixa eu sentar aqui, me enfiar aqui com a galera. Bom dia! Bom dia, bem-vinda, Juli. Quer se apresentar? Então, eu sou Juliana Massoni, prima da Ariane, participei do primeiro podcast do Conectam, e agora eu tô aqui de volta, agora um pouco diferente, né? Agora com o cabelo. Nós vamos colocar para vocês depois o link do primeiro episódio, onde a Juli conta um pouco do diagnóstico, de como foi. Naquele momento estava sem cabelo, agora já tem cachos. Agora já estamos num processo já de cabeleira, crescimento. E quem te cuidou? Nada mais, nada menos que a melhor astrologista da região, minha best agora, a minha peito. Que legal. Que legal. Que bom, sabe que a gente é uma dupla agora. Uma dupla. Isso aí, a dupla exemplo. Dupla do Outubro Rosa. E doutora, acontece com frequência isso de uma paciente se tornar amiga? É que assim, comigo acontece. Eu não sei se é o meu jeito, ou eu tenho muita sorte das pacientes que vêm pra mim, né? Óbvio que tem algumas que a gente tem uma relação diferente, né? A Julie pensa que quando ela chegou lá pra eu atender ela, eu me identifiquei principalmente pela idade, né? A gente tem idade muito próximas. Então, assim, essa coisa da empatia, de pensar, putz, né? Como é que... Por que é ela e não sou eu? Assim, né? Nessa mesma idade, a gente tinha, vamos assim dizer, características muito parecidas. Então, acaba conectando de uma forma diferente, né? Então, mas acontece, sim, com frequência de eu ter bastante paciente que vira minha amiga, né? Que bacana, que legal. E é bastante tempo também de convívio, de tratamento e... No início, então, né? Que a gente se vê muito seguido, às vezes, nessa questão desde os exames de imagem até o estadiamento, cirurgia, pós-operatório, então a gente se vê, assim, quase que semanal. Depois, a Julia até uma vez comentou comigo que daí tu parece meio abandonada, porque daí depois tu começa a ver a cada 6 meses, né?
fica um tempo mais longo, mais distante. Mas sim, tu tem um vínculo muito grande com a paciente no início, né? A gente procura muitas vezes a paciente, tu fez o exame, volta aqui, vem me mostrar, vamos marcar, vamos fazer. Então, que legal isso. Que legal. Doutora, cada vez mais nós estamos observando que o diagnóstico de câncer de mama, ele vem sendo precoce. Tanto que quando a Julie comentou, foi um choque gigante, assim, mas como assim? Porque você tinha mamografia a partir dos 40 anos. Então, tu descobriu que tu estava com 32. E eu percebo que está sendo comum isso. É real? Não tinha diagnóstico antes? O que vem acontecendo? O que acontece, né? O principal fator, vamos assim dizer, que a gente tem essa sensação, né? Primeiro é porque a gente tem mais informação, né? A gente consegue, realmente, a gente faz mais diagnósticos, a gente tem melhores exames de imagem, mas principalmente quando a gente fala nessa questão das mulheres jovens, são os fatores de risco, né? Então, assim, a gente sabe que tem alguns fatores de risco do câncer de mama que... não ter filhos, ou ter filhos mais tarde, não amamentar, né? Não dormir muito bem, a carga horária de trabalho muito grande, questão do álcool, do tabagismo, não praticar atividade física. Assim, é a mulher moderna, né? Então a gente acaba postergando filhos, a gente às vezes não consegue amamentar. Então essa geração moderna tem maior índice, sim, de câncer de mama, porque os principais fatores de risco estão relacionados ao nosso estilo de vida. Né? Então, eu acho que é isso que está realmente aumentando os casos, né, em pacientes jovens. Excelente explicação. A soma desses fatores contribui. Isso aí. Você mudou bastante, né, do antigamente, se tinha mais filhos, se tinha filhos antes. Imagina, com 32 anos as mulheres tinham 6 filhos. Sim, antigamente era mais ou menos isso. Tinham amamentado de um jeito, quase todas tinham amamentado, porque não tinha nem fórmula por muito tempo. Essa era eu não tinha essa informação, nem imaginava que o fato de a mulher não ter tido filho, não ter amamentado, era algo que viesse a contribuir para um câncer de mama. Assim, a gente não tem essa ligação direta. Não quer dizer que a pessoa não teve filhos, ela não vai ter câncer, né? Sim. Infelizmente, a gente não tem uma causa do câncer de mama. Uma só. Não existe uma causa. Não, né? São vários fatores relacionados. Então, assim, a gente sabe que tem a questão genética, a gente sabe que tem fatores de risco, assim, modificáveis, que a gente chama, que são esses estilos de vida. Tem questões hormonais da própria mulher, da própria mama da mulher. Então, obviamente, seria muito mais fácil. Se a gente tivesse uma causa, a gente, né, simplesmente evitava aquilo, ponto. Sim. Né? Então, não existe isso no câncer de mama. Tanto que a gente vê que o câncer de mama, ele é muito... Cada mulher que teve o seu, né? Porque tem isso, tem essas características do tumor que são muito peculiares e muito específicas da paciente que teve o diagnóstico. Então é muito difícil tu achar, o caso da Júlia, o câncer dela veio por quê? Sabe? Não tem, tu não consegue identificar isso. Mas quando a gente olha numa forma global, a gente vê que sim, o estilo de vida da mulher de hoje tá mudando. E isso pode refletir, sim, no aumento de casos do câncer de mama. Entendi. Entendeu? Entendi. E existe, claro, a gente escuta muito falar que a partir dos 40 e alguma coisa, né, a mulher tem que começar a tomar alguns cuidados a mais. A Juliana foi a exceção. Foi. E daí eu te pergunto, essa exceção, ela é caso isolado ou ela não é mais tão isolado assim? Não é tão isolado, tem... graças a Deus não é muito frequente, né? A gente tem casos em mulheres com menos de 40 anos, temos, mas são casos mais isolados, assim, é menos... tu não vê todo dia no consultório, né? A gente sabe que 1 a cada 8 mulheres vai ter câncer de mama. Isso é um dado 1 a cada 8. Então, é bastante, não? É bastante. Grande. A gente tá falando o quê? 20%? Então o que a gente pensa assim? Se não sou eu,
a cada 8 mulheres que no meu ciclo vão ter, né? Obviamente, a maior parte delas vai ter a partir ali dos 40, 50 anos, mas tem alguns casos de mulheres mais jovens. Sim. O que é o problema? A gente não tem como fazer o rastreio, que é o da mamografia, em pacientes jovens, né? Porque as pacientes jovens, primeiro que a gente teria que fazer em muitas mulheres para diagnosticar muito pouco. Então, vamos assim dizer, o custo-benefício não compensaria, né? Então, pensa, teria que botar uma população gigante para pegar muito poucos casos. Então, como medida pública, isso não tem condições. Como uma medida individual, que é de pacientes jovens, que eu sempre falo, o que a gente pode fazer, então? A gente precisa fazer uma consulta quando a gente tem mais ou menos ali os nossos 25, 30 anos, né? Nessa consulta, com um mastologista principalmente, a gente vai ter essa noção dos nossos riscos e nossa questão, o que nos protege, né? Então, assim, fatores relacionados à genética, fatores relacionados a hábitos, fatores relacionados à tua história ginecológica, então, quando que tu menstruou, quando que tu usa anticoncepcional, não usa, sabe? Pra tu ter uma noção assim, tá, então esse é o meu perfil. O que eu preciso fazer? Eu preciso começar só aos 40? Eu posso antecipar, fazer daqui a pouco uma ecografia aos meus 35, né? Aos meus 30, fazer minha primeira eco, depois 35, posso, entende? Sim. Não, obviamente a gente tem as medidas públicas que nos dizem, né, fazer mamografia a partir dos 40, mas a gente não precisa entrar necessariamente nisso, a gente pode fazer um rastreio específico pra gente, né, então cuidar disso antes. Exato, cuidar da nossa saúde antes do que esperar, né? Esperar o prazo ali que e autoexame, né, se palpar. Sim. Nessa idade a gente precisa se conhecer, porque não tem um exame específico, bom, então eu vou conhecer o meu corpo, né. Sim. Eu, no meu caso, eu não tinha nunca nem pensado em fazer mamografia com 32 anos e eco e na mastologista. O que eu tava ainda era questão de ir na gineco e manter, assim, né, a cada 2 anos, e assim, eu postergava. Então eu não era um exemplo de pessoa que ia pro médico, que tava com os exames em dia. Só que eu sentia, cuidava. Eu fiz o autoexame, porque a gente vê muito, né, na TV e que seriado, história, filme, a gente sabe que é complicado. Então, aquilo sempre dava um alerta. E eu ter descoberto no autoexame foi uma sorte, né? Uma bênção, porque talvez eu não teria, né, ido logo. E foi algo muito surpreendente, porque tu me falou, tu lembra que tu comentou um dia, eu descobri tal, no toque, o que tu me sugere? Eu falei, já vai na mastologista. E eu deletei isso total, eu não me preocupei, porque imagina, ela tem 32 anos, deve ser um cisto, deve ser alguma coisinha, um nódulo, alguma coisa assim, muito superficial. E aí depois a gente acaba descobrindo. Então, pra vocês perceberem, mulheres, que vocês precisam se cuidar, precisam do autoexame, se vocês verificarem alguma coisa, procurarem um médico, porque quanto antes o diagnóstico, melhor o tratamento. É isso? É isso aí, perfeito. É isso. Sim, a probabilidade de sucesso aumenta muito, né? Isso, quanto mais inicial a gente pega um câncer, mais, assim, curabilidade tem esse câncer, né? Então, por isso que a mamografia, a gente bate muito na tecla da mamografia, porque é o exame que a gente pega com milímetros, né? Nenhum outro exame, o autoexame a gente não pega com milímetros. Se tu palpou o teu nódulo, ele tem mais do que 1 centímetro, às vezes mais que 2. Ele já tá grandinho. Então, a mamografia não. A mamografia tu pega milímetros, 3 milímetros, 4, 5 milímetros a gente pega. E na questão que nem eu primeiro fiz a eco. A eco, ela é mais pra entender o tamanho do nódulo ali, pra ver como é que ele é. O que acontece, Ju? Quando a gente tem menos de 40 anos, no geral a gente tem as mamas mais densas. O que é mamas densas, né? São mamas que tem mais glândula do que gordura. Quando as mamas são densas, na mamografia ela fica menos claro de ver. A mamografia, ela é um raio-x, né? Então quando a gente visualiza a glândula mais esbranquiçada. E a gordura, ela é mais preta.
Nessa parte preta, se tem um nódulo, esse nódulo fica esbranquiçado, fica fácil de ver. Quando a gente já tem a mama quase toda ela esbranquiçada, tu não consegue ver o nódulo ali. Então, as mulheres com menos de 40 anos têm essa mama muito mais esbranquiçada, muito mais glandular. E fica difícil de ver. Isso. Então, nessas mulheres, a ecografia é melhor, é onde a gente visualiza, porque daí sim, a gente consegue ver toda a mama de uma forma diferente. Diferente do... Isso é. Daí no início foi feito a eco e depois, com certeza, né, eu fiz as mamografias. Isso aí. Legal. Então tem essa parte da avaliação, da descoberta, de procurar o médico. E ok, eu descobri que eu tenho um tumor ali na mama. Não é caso de desespero, não é caso de alarde. Vocês estão vendo a Júlia aqui, tá tudo ok. E o caso da Júlia eu considero que foi algo sério, foi bastante, né? Teve toda a questão de mastectomia, que a gente vai falar os detalhes. Mas quais são os passos? Então, primeiro, uma coisa que eu acho que é bem interessante a gente comentar, que é uma notícia bem nova, o Ministério da Saúde, recente, foi esse mês agora, permitiu que as mulheres de 40 a 50 anos fizessem mamografia, né? É um direito do SUS agora fazer a cada 2 anos. Antes a gente fazia mamografias, dos 50 aos 64, tá? E agora a gente faz dos 40 aos 75. Então isso é bem legal, isso é uma novidade. É pelo SUS, né? A cada 2 anos, que é permitido pelo SUS. A Sociedade Brasileira de Masto recomenda fazer anual, já recomendava há muitos anos fazer anual a partir dos 40, porque abaixo dos 50, quase 40% dos diagnósticos no Brasil são abaixo dos 50 anos. Então, pensa que a gente estava pegando essa fatia toda e deixando ela sem fazer exames, tá? Então, hoje as mulheres a partir dos 40 têm direito a fazer a mamografia. Outra coisa legal, muito interessante, é que em Caxias do Sul a gente já fazia isso, já tinha isso. Que legal. Não conheço Flores, não acredito, mas acredito que a região toda já era assim, sabe, a partir dos 40. Isso é uma coisa muito legal, que é da saúde pública da nossa cidade, né, do nosso lugar. E, enfim, aí faz esses exames. O que a maior parte das pacientes tem? Ou elas têm uma alteração do autoexame, tá? Ou elas fizeram os exames de rastreio, que a gente chama, e veio com uma alteração. Então ali visualizou uma microcalcificação diferente, que são umas borrinhas assim, ou um nódulo, ou enfim, alguma alteração nesse exame. Aí elas procuram um especialista, algumas procuram um gineco, que são assim nossos principais aliados nessa questão da saúde da mulher. Gineco e mastro trabalham muito juntos, né? Então ela veio, procurou atendimento, a gente viu que tem essa alteração. Bom, primeiro de tudo a gente acalma, né? Diz pra mulher que pode ser algo, mas pode não ser. Então a gente nunca trabalha com a carroça à vez dos bois, né? Então a gente encaminha pra biópsia. A biópsia ela é feita com uma agulha grossa, que a gente chama. Por que a agulha grossa? Porque ela tem que tirar uns pedacinhos. Então é feita uma anestesia no local, guiada normalmente por ecografia ou por mamografia, e é retirado um pedacinho dessa alteração que tem, ou da microcalcificação, ou do tumor, enfim. Aí a gente vai encaminha para análise do anátomo patológico. Ali, o patologista ele vê e aí ele nos confirma então o diagnóstico. Isso aqui é um câncer ou isso aqui não, isso aqui é uma alteração benigna, é um fibroadenoma. Quando a gente tem o resultado de câncer, a gente precisa dar nome e sobrenome, né? O câncer de mama, ele tem subtipos. Então, a gente precisa desse exame que se chama imunohistoquímica, que é para especificar qual que é o tipo de câncer. Então, a gente faz com o mesmo pedacinho, aquele que foi retirado, já faz esse exame. Perfeito. Então, foi feita a imunohistoquímica, a paciente volta para mostrar o resultado para a mastologista. Ela já olhou o resultado. Normalmente ela pesquisou no Google, ela já viu tudo, já tentou entender. Eu tenho aqui tudo anotado, cada detalhe, que eu peguei uma tarde aqui no exame da Júlia. Mandei pra ela assim, não entendi nada. Deu ali que não entendi. E eu fui tentando fazer as minhas anotações. Mas sabe que a maior parte das pacientes não olha. A maior parte não olha. Eu olhei e mandei pra todo o pessoal da área da saúde pra tentar me ajudar. A maior parte não olha. É engraçado, assim, é impressionante essa confiança
que tem com o médico, sabe? Com quem ela tá apresentando o exame. Eu acho que isso foi uma das coisas que mais me incentivou, me estimulou nessa questão de fazer medicina e fazer masto depois, assim, sabe? Como a paciente se entrega, se confia. Não, e foi bem isso, porque daí eu li tudo e falei, não, esquece, vou lá, vou ver com ela o que precisa ser feito. E na minha imunoquímica, não sei se tu lembra que ela deu aquela inconclusiva. Do hair, né? Isso. E daí a gente teve que fazer um outro exame. Isso aí, o FISH, que é um... então acho que talvez explica um pouquinho também. Isso é legal, verdade. A gente tem principais 4 tipos de câncer, né? 2, eles respondem a hormônios, que são os luminais. Tem o triplo negativo, que é o que a gente hoje tem mais medo, porque é o pior subtipo, vamos assim dizer, no sentido de terapia, né, o que a gente vai fazer, e no sentido de recorrência. Então, tratou e pode voltar. Então, esse é o... E tem um outro subtipo que é o HER, que ele é uma proteína que tem nesse tumor, que uma vez era muito ruim, mas que com o avanço da medicina, a gente tem agora terapias específicas e eles respondem muito bem. Então, eu achava que esse era o pior. Não, o que acontece? Ele é hoje, quase que é um dos melhores de tu ter. Ainda é um subtipo que ele é rápido, né? Os luminais, esses que eu falei, que são os tipos que atacam... Que seria o meu caso. Que são receptores hormonais, eles são lentos, sabe? Ele é aquele tipo de tumor que se a senhorinha tem lá seus 70 e poucos anos, a gente acaba às vezes nem tratando, nem fazendo cirurgia, sabe? Porque não é disso que ela vai... Não, é um subtipo que demora até evoluir, né? Os outros, e em pacientes jovens, aí já é diferente. Sim. O panorama é diferente. Mas aí tem esse subtipo que é o HER, que é essa proteína, que depende do patologista analisar. Pensem assim, eles coram essa lâmina e eles têm que ver quantas células tem, tá? É muito específico. Minucioso, assim. Isso. E é uma coisa que depende muito do patologista que tá vendo. Então, assim, eles estão vendo, não estão vendo. Então, se dá inconclusivo ou se dá 2, a gente titula ele 1, 2 e 3. Se dá o 2, a gente fica assim, ixi, será que tem ou será que não tem? Será que tem o suficiente ou não tem o suficiente? Então a gente precisa fazer esse outro exame que se chama o FISH, né? Que aí a gente consegue dizer, não, realmente tem, é HER positivo, ou não tem, é HER negativo, né? Essa questão do HER negativo também tá mudando, a gente tá começando a ter medicações para esse HER2 ou HER1, ou seja, tem, mas tem pouquinho, então a gente tem já medicações específicas, sabe? Cada vez mais específicas para cada tipo. O tratamento vem evoluindo muito também. Muito. Assim, o que é a parte boa de ser o câncer mais frequente em mulheres? Que é o câncer mais estudado, né? Então, assim, a gente... Não só nessa questão da prevenção, que eu bato a tecla, que eu acho que é a coisa mais importante, né? Pra vocês terem uma ideia, exercício físico é uma dose diária que a gente poderia tomar, que não existe uma medicação que preveniria tanto quanto o exercício físico. Entendeu? Atividade física. Diária. Regular, isso aí. Não adianta tu correr uma maratona no sábado. Não, sabe? Pergunta, doutora. 2, 3 vezes por semana ajuda? 150 minutos. 150 minutos. Por semana. Então, assim, esse é o tempo que a gente recomenda de mínimo ideal, tá? Entendi. E assim, não pode ser uma caminhada. A caminhada é legal, mas é mais pra questão cardiovascular. Cardíaca, né? Isso aí, né? Tu tem que fazer musculação, tem que mexer com músculos, né? Eu brinco com as minhas pacientes que até os 39, elas podem fazer exercício físico. A partir dos 40, elas têm que fazer, elas são obrigadas a fazer. Esse podcast tá me destruindo. Não tem a menor chance de tu ter mais de 40 anos e não fazer musculação, entendeu? Isso é prevenção pra vida, né? Detalhe, eu sempre fiz musculação. Sempre fez. 3 vezes por semana, pelo menos. Grave, né? Mas assim, o que eu gosto de falar pra gente, pra essa achar desculpa? Graças a Deus. Isso tu respondeu
atendeu muito melhor o tratamento, né? Isso tu continuei fazendo, inclusive, enquanto durante, né? Então, e tipo assim, que bom, porque se tu não fizesse, talvez seria muito pior, né? Que nem dizer assim, eu não fumava. Que bom, se tu fumasse, porque a tua causa do câncer não é a falta de atividade física, entendeu? Mas com certeza a forma como tu respondeu bem a ele foi graças a isso. O caso da Juliana, doutora, existe uma ideia de foi algo genético, foi algo... Foi. A gente fez, isso. O caso da Ju foi bem interessante porque ela voltou com esse resultado da biópsia e era um luminal, era esse tipo que responde a hormônios, né? O nódulo dela era pequeno, na axila a princípio não tinha nada, então a gente resolveu que a gente ia começar operando. Tinha mais ou menos 2 centímetros, né? Isso. Menos do que 2 centímetros. 1,8 acho que ele tava. E aí a gente ia começar operando. Perfeito? Normalmente a gente iria operar, radioterapia e ia ver se ia fazer alguma terapia adicional ou não. Aí ela veio, trouxe o resultado, fez a cirurgia. Fizemos a cirurgia, a gente sempre faz então na mama e analisa na axila, né? Que o primeiro lugar que a doença se espalha é na axila. Então ele é nosso sentinela, que a gente chama, que é isso mesmo, linfonodo sentinela. Então ele nos mostra se a doença tá só na mama ou se a doença ela já tá espalhando. Isso aí. Quando a gente pegou o resultado anatomopatológico, que é o resultado da biópsia da peça. Isso. Então a gente tirou o meu nódulo e os sentinelas. Isso, né? Aí. Quando a gente pegou o resultado, tinha na axila. Que era uma coisa que a gente não sabia antes, né? Era dos 3, um que tinha dado positivo. Isso. Então, assim, o que isso mudou? O tratamento adjuvante, né? Que é o tratamento pós-cirurgia. Então, a gente manteve a cirurgia, não precisou ampliar essa questão do nódulo. A gente irradiou. Não, a gente pensou em irradiar. E aí ela era jovem, foi pra quimioterapia e ia ter esse tempo da quimioterapia até irradiar. Então a gente conversou sobre fazer o teste genético, né, Ju? E quando fala em irradiar, doutora? É a radioterapia. A radioterapia. Isso, irradiar quando a gente chama é a radioterapia. Eu te faço perguntas de leigo. Não, mas eu acho ótimo. A radioterapia, ela acaba sendo menos invasiva, né? Ela é como se fosse um raio-x. Ela é bem simples, não tem, assim, efeitos colaterais são poucos, pode ter só uma dermatite, que a gente chama, que é tipo uma queimadura da pele, assim, mas é basicamente isso de efeito colateral, tá? Tem mais. E daí, quando ela teve esse tempo, por causa do linfonodo positivo, a gente encaminhou ela então pra quimioterapia. Que eu acho que é a pior notícia, né, Ju? Eu acho que é a... Foi porque daí se torna real, né? A químio, daí tinha a questão de perder o cabelo, né? Que ela era valente, né? A gente chamava ela no ambulatório, a valente chegou, porque ela tinha um cabelão, sim, né? Sempre forte. E sempre foi valente mesmo, né? Isso é forte. E aí, eu acho que é a pior notícia, assim. Eu falo para as minhas pacientes, quando a gente tem uma doença na mama, a gente põe a blusa, o sutiã, a blusa, a gente esconde. Quando a gente precisa da quimioterapia, a gente deixa claro para todo mundo que a gente tá doente. Porque quando tu vê uma mulher sem o cabelo, tu sabe que ela tá passando, né, por um processo de quimioterapia. Principalmente assim, uma pessoa que tem um estilo diferente. Você foi careca, ok, é diferente. Mas na mulher é difícil isso. Mas é difícil. No homem, Ainda mais eu, que quem me conhece nunca tinha me visto de cabelo curto. Ou então, né, plantar ou ficar careca. Então era um impacto muito grande. E o teu cabelo era aquele cabelão comprido, ruivo e cacheado. Ele tinha todas as... Não, chamava atenção, né? Onde tu sabia quem ela era, a característica dela. Assim. E logo vai ser de novo. Já tá, né? Aliás, combinou com o cabelo curto, todo mundo gosta. Inclusive quando eu tinha cortado, né? Que eu cortei pra fazer a peruca, que eu acabei quase nem utilizando. Mas enfim, era o apego, né? O meu cabelo. E quando eu cortei bem curtinho, nossa, minhas amigas amaram que eu tinha ficado curtinho e tu ficou estilosa em todas as fases. Sabe que hoje eu fui fazer meu cabelo e aí eu tava passando com a minha cabeleireira todas as tuas fases de cabelo. E aí ela me falou, ela é tão estilosa que, tipo assim, o cabelo sim, é lindo, mas que passa. E só que ali, né, no início foi aquela então, né? Vou estar, né? É o câncer, tá aí.
Daí é o lidar, né, com... Porque até então, até a cirurgia ali, tava tudo certo, né? Eu vou trazer uma situação que, claro, eu acompanhei com a Juliana, mas que pode ser que impacte a vida de outras mulheres também. É que... eu sempre me preocupei muito contigo em relação ao cabelo. Ai, o cabelo da Júlia, ai, ela vai ficar triste por causa do cabelo e tal. E teve um dia numa conversa que eu acompanhei que foi falado sobre a possibilidade de ter filhos ou não depois. Sim. E que até na consulta que eu fui nas junto. Primeiras, né? Nas primeiras que eu fui junto. E até eu metida ali, eu comentei, ela nem vai se importar com isso, né? Tá tudo certo. E eu falei pra ti, foi pras estagiárias. Porque, né, tu nunca verbalizou isso, tu gosta de criança, mas nunca, né, dos outros. Eu pensei assim, não, tá tudo certo, quanto a isso, tirou de letra. E nós chegamos no carro, tu tava meio apática, assim, meio em choque. E daí eu te falei, o que foi? E daí tu falou, a questão de não ter filhos. Eu falei, mas tu queria? Daí tu falou, queria ter a possibilidade de escolha. Sim, né? Sim. É isso aí. Sim. Então isso é algo que marca muito. Que, né, de quem olha de fora e diz, não era o sonho, mas te tira uma possibilidade. Como é que é isso? Isso é muito delicado. Isso é uma parte... porque o que acontece? Quando a paciente é jovem e ela tem esse diagnóstico, a última coisa que ela pensa é no filho. Se ela tem, é a primeira coisa, né? Se tu tem filhos, a primeira coisa que tu pensa é, meu Deus, a genética. Eu vou morrer. Não, o que vai acontecer? O que vai acontecer com meus filhos? Ser uma coisa pior, sabe? Né? Tipo assim, e se acontecer alguma coisa comigo? Como é que vão ficar meus filhos? E quando a paciente não tem, ela não se lembra disso. Ela tá num incêndio, né? Então ela precisa primeiro apagar aquele fogo. Então, eu acho que a responsabilidade do médico, do mastologista, entra nesse momento, nessa hora do fogo. Tá pegando fogo. Tá, então senta aqui, vamos ver o que a gente pode salvar desse incêndio, né? Porque muitas mulheres chegam assim, doutora, tira tudo. Tira minha mama, não quero saber. Não, calma, né? Porque tu vai te curar, tu vai ficar bem disso, e aí? Daí tu vai querer estar mutilada? Não, tu não vai querer estar mutilada daqui 2, 3 anos. Eu não quero ter filho, nem penso nisso. Não, mas calma, sabe? Tu realmente tem essa certeza? Porque existe a possibilidade. Mas eu não vou ter certo? Não é uma certeza. Tu pode acabar... Hoje a gente tem um estudo que se chama Positive Trial, né? Que é justamente pacientes como se fosse... Bem o caso da Ju, que a gente, depois de 2 anos, a gente pausa o uso do amoxicileno por até 2 anos para ela tentar engravidar, né? E aí a gente sabe que essa paciente não aumenta o risco de recidiva. Então a gente tem essa janela ali para ela tentar engravidar, ter o filho, amamentar e voltar a usar a medicação, entende? Porque a gente tem essa preocupação com a paciente jovem, né? A gente entende que na hora do fogo ela não pensa, mas ela tem grandes chances de se curar, de ficar bem dessa doença e depois seguir a vida normal, né? Tem pacientes também que não precisam congelar óvulos, que não param, vamos assim dizer, não param de menstruar depois, né? Conseguem engravidar depois do tratamento. Então, bem individual. Cada caso é um caso, Exato. Não existe uma receita de bolo. Não existe. A gente tem estudos que nos guiam, né? A gente... a mastologia é baseada em evidências, então a gente tem estudos que nos guiam de tudo, desde o tratamento, desde a prevenção até, né, o rastreio, o diagnóstico, o tratamento, tudo. Mas a gente precisa usar esses estudos pra Ju, né, pra mim, pra Maria, né? A gente tem que entender quem é ela e tratar ela, não... Doutora, eu não sei se tu tem essa informação, se tu pode também nos passar essa informação, mas o caso da Juliana, por exemplo, que foi pego bem no início, qual que é o percentual de cura? Digamos assim, de cura?
a gente diz que um câncer de mama no estágio inicial, ou seja, quando ele não tem linfonodos positivos, né, quando ele tem só o nódulo na mama menor que 2 centímetros, é 90% de cura. É muita probabilidade bem grande, né? Muita cura, exato. E o meu que já tinha então assim, a gente diz que ele vai reduzindo conforme ele vai se espalhando, né? Só que o que eu não gosto de falar dados assim de números porque as pessoas às vezes se apegam nisso. O que eu acho que é interessante as pessoas saberem? Que mesmo a paciente metastática, né? Ou seja, a paciente tem lesão na axila, tem lesão no pulmão. No fígado. No caso aconteceu com uma amiga próxima. Tem pacientes que respondem tão bem às terapias que vira uma doença crônica. Ou seja, vira como se fosse uma pressão alta, uma diabetes. Elas vão viver a vida com aquele tumor, entendeu? A gente chama bem isso, vira uma doença crônica. Tem pacientes que infelizmente não, né? Que o tumor ele é tão... ele se multiplica tanto que aí, por mais que tu coloque as medicações ali, ele não responde. Sim. Então ele vai se espalhando e aí ele vai debilitando o paciente, né? Então ela acaba vindo a óbito muito cedo, muito mais cedo do que a gente consegue resgatar. Sim, consegue tratar. Isso. Então assim, que nem eu disse, 90% de chances de cura. Mas esses 10%, sabe? Então, o que a gente pode fazer para esses 10%? Então, eu não gosto muito de trazer essa questão dos números por causa disso. Porque se tu é o 1%, ou aquele daquela sabe? Se tu tá com a doença, tu diz poxa, assim, se eu for um azarado e estiver entre os 10. Sabe? Que é aquela coisa, eu queria não ser azarada de ter que fazer a quimio, eu queria passar pelo processo sem ter que fazer. Não, tinha quimio. Aí quando eu fui fazer a quimio, eu pensei, mas será que aquela touca lá, será que funciona pro meu cabelo e tal? Porque tem a questão de fazer, né, a quimio com aquela touca que congela e tu não perde tanto cabelo, enfim. No meu caso, não era viável por causa até das vermelhas, né, que elas são mais fortes e o cabelo ia cair, enfim, foi o que a oncologista explicou. E aconteceu que depois a gente teve a palestra da Alice Bastos Neves e o caso dela também era muito parecido com o meu, e depois teve o da Cristiane Ranzolini aqui em Flores também, e o caso dela, então, ela usou a touca, era diferente, então é por isso que eu acho interessante tratar caso a caso, né? Porque cada um tem o seu específico. Exato, exatamente. E tem que ser lidado de uma forma diferente, enfim. E no meu caso, então, foi assim. E aí, depois que a gente fez, então, encaminhou ela pra químio, a gente conversou e disse... Olha só, Ju, tem a possibilidade de tu é muito jovem, tem a possibilidade de tu ter uma mutação, né? É uma questão genética. Mas ela nem tinha histórico na família, tinha uma prima, né? Depois, não era nem prima, ela é filha de um primo do pai. Tipo, que teve um caso parecido. Muito distante, assim. Não tinha, um histórico familiar, mas a gente disse, mas vamos fazer porque tu é muito jovem, né? Então, paciente jovem, a gente, na verdade, a gente deveria indicar teste genético para todas as mulheres, mas o que a gente acaba priorizando são os pacientes jovens, né? Então a gente diz, olha, faz o teste nesse meio tempo, porque daí a gente pode, se tu tiver uma mutação, a gente precisa daqui a pouco fazer a mastectomia, né? Então... A gente precisa prever. Isso. Daí o que ela resolveu fazer e tal, mesmo meio que a gente achando que não ia dar nada, né, Ju? Eu sim, tinha medo, mas enfim, a ideia era entender. Eu precisava, na verdade, o que eu tinha na minha cabeça é queria achar um culpado, né? Eu queria entender por quê, né? Por quê, né? Eu penso que é normal isso, né? Deu, né, já mais ou menos entender tudo que aconteceu comigo nesses últimos anos, mas foi mais pela questão do, tem que ter um gatilho ali, uma coisinha. Tudo que acontece de ruim, nós procuramos um culpado. Exato. E é legal achar um culpado, né? É bom, mas é necessário. É necessário, né? Ainda mais quando é uma coisa que não é uma escolha tua. Sim. É genético. Isso. Graças a Deus. Então, assim, não foi, né? E tinha, né? Ela tinha uma alteração genética. Não é uma alteração dessas que indica mastectomia, que é, por exemplo, a que a Angelina Jolie tem, né? Sim. Que é a BRCA, por exemplo. Essa é uma alteração genética que é, assim... São quase 100% dos casos tu diz, olha, vamos fazer uma mastectomia. A da Ju era uma alteração ATM que a gente tem que sentar e dizer assim, e aí, Ju?
tem essa alteração, tem chances dela ter te causado câncer, tem chances dela te causar um novo câncer, né? Então, o que tu acha? E uma coisa que eu tenho que deixar muito claro é que fazer uma mastectomia assim, que a gente chama profilática, né? Que não é quando ela é indicada, não é um tumor grande que tu precisa retirar toda a mama. Não. A Ju fez o que a gente chama de mastectomia profilática. Ela já não tinha mais o tumor, ela já estava tratada do tumor, a gente ia retirar a mama dela para ela não ter um novo tumor, diminuir as chances dela ter um novo tumor. Não é colocar uma prótese, não é uma cirurgia estética. Porque as pessoas pensam assim, eu tiraria tudo e botava uma prótese. Mas o que fica bonito da prótese é a mama da mulher, né? A gente, aquela mama redondinha, bonitinha, alta. Bom, isso por quê? Porque tu coloca a prótese junto com a glândula, então fica numa posição certa, com uma textura boa, com uma sensibilidade boa, que é completamente diferente de tu tirar toda a glândula da mulher, manter só a pele e colocar uma prótese dentro. Sim. Tu sente alteração da temperatura, tu não sente mais sensibilidade, tem toda a questão dos riscos cirúrgicos, né? Então tu pode formar seroma, que é líquido, se precisar drenar, tu pode aumentar a prótese pode rodar porque não tem glândula, sabe? Pode acontecer. Tudo que aconteceu. Pode ter necrose do mamilo, sabe? Assim, muitas coisas, muitas complicações. E eu acho que esse era o meu grande medo, né? Do resultado final, até porque eu sou jovem, né? Eu quero continuar esteticamente legal ali, né? Então esse era o meu maior medo. Tá, e se der ruim? E se depois dar alguma coisa ruim? E sabe? Então esse era o meu maior medo na minha decisão. Mas isso eu inclusive tratei com psicóloga, porque eu tinha que tomar uma decisão, né? E depois da químio, quando eu ia terminar a químio, eu ia ter que dizer, Vitória, vou fazer a cirurgia sim ou não? E daí eu fiquei pensando, ela me disse assim, tá, te imagina não fazendo a cirurgia. E te imagina com a cirurgia. Futuramente, como que tu vai se sentir, né? E na minha cabeça eu já tava com a decisão tomada, que eu ia fazer a cirurgia. Porque aquela sensação de eu ter que passar tudo de novo. E ficar sempre com aquela pulga atrás da orelha. Isso é o que ia te consumir, né? Como se tivesse uma bomba relógio, né? Eu ia ficar sempre preocupada, eu ia sempre ter que fazer os exames e ia ficar com aquela ansiedade. É uma coisa que eu não queria mais. Não que eu não tenha que ficar ainda, né? Porque eu vou ter que me cuidar, eu sei dos exames e pro resto da vida eu vou sempre ter essa ansiedade, esse medinho. Mas num nível bem menos. A probabilidade diminui drasticamente. Te trouxe paz. Me acalmou, assim. Então... E deixa eu te pedir, Juliana, como é que foi? Quer dizer, eu imagino, deve ter sido terrível, né? Quando tu sabe da notícia, quando tu começa o teu tratamento, quando tu entende que tu vai ter que cortar o teu cabelo, até porque ele vai cair, né? Eu vou te fazer uma pergunta bem pessoal mesmo, assim. Em algum momento desse processo, você teve medo de... morrer? Não, em nenhum momento. Em nenhum momento, desde o início, eu fiquei com medo de morrer. Eu acho que foi tão bem esclarecido ali no início que ela disse assim, tu tem vários caminhos para o teu tratamento. Então eu não fiquei pensando nisso. Tipo, eu falei, não, é um problema, eu tenho que resolver e vou tratar e tá tudo certo. E aí eu fui indo por partes, cada passo a passo ali, né? Hoje eu resolvo isso, amanhã eu resolvo aquilo, e assim foi indo. Claro que ali no início do tratamento da químio, né? Então foi um pouco mais pesado, né? Porque daí tu assume que tu tá doente, que tu corta o cabelo, né? As pessoas começam mais as pessoas te olham, né? E aí eu ficava envergonhada, né? Então, tipo, eu me sentia mal pelo olhar do outro, não por eu estar passando por isso ou me sentindo doente. Eu nunca me senti, doente. Eu nunca tive doente. Eu nunca me senti, eu tô com câncer, meu Deus. Eu tô resolvendo esse negócio, tô careca, beleza. Até, inclusive, me arrependo de não ter saído mais careca. Só que daí eu volto e penso, eu não conseguia. Porque as pessoas que olham, tu chama atenção. Então, eu era branca, né? Branca mesmo. Continua branca. Só era sem a
E era mais. Ela ficou morena agora. Não, ela era branca. Agora eu tô ruiva. Mas era uma coisa assim, né? O sol, então, também não podia, né? Mas era um momento de... Mas tu saía pra fazer tuas caminhadas? Sim, botei o meu boné e ia. Tu não deixou de trabalhar? Não deixou de trabalhar. Não, isso é importante. Nossa, isso é assim, uma coisa muito legal, porque quando a gente tem o câncer, a gente não pode viver pro câncer, a gente tem que viver com o câncer. Eu acho que é muito diferente. Se tu larga as tuas coisas pra te tratar, a tua vida vira aquilo. Então tu acorda pensando nisso, tu dorme pensando nisso. Tu adoece mais ainda? Muito, sabe? Fica pesado. Daí eu acho que tu fica com aquela sensação de eu realmente estou doente. E foi uma coisa que eu não senti. Eu acho que desde o início, desde o dia da biópsia, que eu me lembro que eu revi o resultado, voltei pro escritório e continuei trabalhando. E aí a minha colega olhou quase chorando e eu falei, não vamos falar sobre isso agora. Eu tenho que mandar essa instrução aqui agora. Então, tipo, deixa que a doutora resolve. Vou lidar, tá? Sentei, fiquei mal, fiquei preocupada. Mas falei, não, vou resolver, vou ter que achar um caminho, não vou ficar aqui me martirizando. Claro, teve, né, o sofrimento, o chorar debaixo do chuveiro. Tem dias ruins. Né? Tem os dias que a gente sente angústia, falta, né, de alguém ali pra te dizer, vai ficar tudo bem, quer um colo. Mas a gente segue, é o momentos, era uma montanha russa, né? Sobe, desce, vai, aquela emocional, bem abalado ali, mas foi, sabe? Foi. E foi um dia de cada vez, né? Hoje é um tratamento. E minhas amigas foram, nossa, essenciais. Estiveram comigo, vieram toda vez que eu ia fazer uma quimio, tinha uma amiga comigo. E foi, assim... Eu não vou dizer que foi de boas, assim, não foi aquela tortura. Foi no final bem cansativo, porque o corpo começa a ficar bem debilitado. E eu fiquei gigante, né? E até os compromissos, né? Porque antes da quimio tem exame de sangue, daí tem isso, tem aquilo. Não é fácil, não é a realidade pra todas as... Infelizmente, não é a realidade pra todas as mulheres, né? Que bom as mulheres que pegam esse limão e fazem uma limonada. Mas, nossa, tem muitas mulheres que os maridos não aguentam, né? Abandonam literalmente. Tem muitas mulheres que elas se abandonam. Muito. Pô, no momento que a mulher mais precisa... É que eu acho que assim, a mulher, ela é genético essa coisa do cuidar. Eu acho que quando é o contrário, quando o homem fica doente, a mulher torna a mãe, né? A mãe daquela que cuida dele, do marido. Quem cuida, ela é eterna nesse sentido. O marido, ele se assusta. É uma fase muito complicada pra mulher, assim, na questão feminina, né? Na questão mulher mesmo. Então, se a relação não tá boa, vai por água abaixo. É que nem, me desculpa, aquelas coisas de ter filho melhora relacionamento. Não. Melhora relacionamentos bons, né? Bons casamentos com filhos evoluem. Casamentos que estão ruins com filho, degringola, não tem como. Só vai piorar. É a mesma coisa um câncer de mama, né? O marido, ele passa a ver a mulher como uma pessoa doente, muitas vezes, ou vê essa função dela e acha que é exagero, que não precisava tanto, né? Eu tive um caso de uma paciente que estava grávida e que o marido disse que ela não podia fazer o tratamento. Então, por causa do filho dela, porque ele tinha medo que a paciente, que ela fosse, que as drogas que ela fosse usar pudesse fazer algum mal pro filho. Mas, sabe, daí a gente diz, tá, mas ele não quer uma mãe? Mais importante? Primeiro, a esposa, né? Né? Então, assim, são coisas inimagináveis que a relação humana, né? E a gente tira eu acho que de lição disso tudo é a reflexão de que quando as coisas acontecem longe da gente, parece que não chega. Não, né? Não vou ter isso. Não vai acontecer comigo. Não, na nossa família não tem. Não, né? Mas assim, todo mundo tá
Todo mundo tá predisponível ou tá ali pra acontecer algo assim ou algo parecido. Tanto as mulheres quanto os homens, que podem vir a ter os homens muito mais, né? Os homens se cuidam muito menos. Outras coisas. Muitas vezes, até um AVC, um acidente de trânsito. Então, assim, a gente tá aqui e está propenso a ter qualquer coisa. Então, às vezes, a gente precisa ter esse raciocínio pra poder depois conseguir dar a volta nisso. E eu acho que, assim, a mensagem do Outubro Rosa é: nós mulheres, por sermos mulheres, temos o risco, né? Homens é menos de 1% de casos em homens. Então, 99% é em mulheres. Ou seja, nós temos esse risco. A gente precisa se cuidar. A gente tem que tirar esses mitos de mas a minha família não tem. Ninguém na minha família tem, então eu não vou ter. Mas eu não palpo nada, então eu não tenho. Mas mamografia... Pra mim, o pior mito, né? A mamografia causa câncer. Nossa, sério? Sim, tem gente que não faz mamografia porque acha que daí a mamografia aperta e causa o câncer. Muitas acham que fez o exame e foi por isso que surgiu, sabe? Então a gente precisa... Em 2025. Exato. A gente precisa informar as pessoas que não, né? Que a mamografia não causa câncer, ela não previne, né? Isso também é errado. Ela só detecta precoce, né? Não vai prevenir tu ter ou não, mas tu vai detectar precocemente e isso tem uma chance de cura muito maior. Então, isso é muito importante falar. É muito importante falar da questão de hábitos saudáveis. A gente precisa fazer os exercícios físicos. Isso tem que estar na nossa rotina. E a musculação, né, doutora? Não é dança, não é caminhada. Assim, é legal fazer aeróbicos. É bom pra saúde cardiovascular. É bom pra tu manter o teu corpo ativo. Assim, é melhor tu fazer 10 minutos de caminhada do que tu subir de elevador o tempo inteiro, entende? Sim, claro. Obviamente. Mas assim, o mundo ideal, tu faz 50 minutos 3 vezes na semana ou 30 minutos 5 vezes na semana de musculação, né? Pode ser um pilates, assim, não precisa fazer 5 dias de musculação, não precisa, pode usar algum outro, mas que tenha uma carga muscular moderada a alta, né? Que tu utilize o teu músculo, que tu reforce a tua musculatura. Então, isso pra mim, esse Outubro Rosa, eu resolvi que essa é a principal tecla que eu ia bater, porque é muito importante a gente fazer atividade física. E a gente tá cada vez mais sedentário. E isso não só pro câncer de mama, né? Todas as outras doenças, né? Porque a gente tá vendo que a atividade física, ela ajuda em muita saúde mental, inclusive, né? Saúde mental. Enfim, isso... necessário. Tanto para homem quanto para mulher. Agora, tu falaste algo que me chamou a atenção. Quando tu falou que a mulher tem uma probabilidade maior de ter câncer, tu tá dizendo em relação... De mama, né? No geral... No geral, não. No geral, as mulheres... vamos dizer assim, a mortalidade é maior nos homens, porque os homens descobrem mais tarde, eles vão menos nos médicos, eles fazem menos exame. O homem se cuida muito menos, né? Então, assim... o câncer que mais mata é o câncer de pulmão, né? Então, a gente sabe que a taxa de mortalidade é maior nos homens porque a maior parte dos tabagistas ainda são homens, né? Então, e o câncer de pulmão, ele sim, a gente tem uma... Mas em 2025 ainda tem gente que fuma. Eu fico chocada com isso, né? Mas tem gente também que... Mas tem gente também que em 2025 também não treina, né? Então... a gente vê aquilo. Não, mas assim... A gente vê que a gente é um casal que vai morrer cedo, então... O fumante que não treina. Gente, eu entender e mudar isso para 2026. Vamos mudar esse de outubro até dezembro. Eu vou. É uma das metas. Tem que ser. Mas e nós temos que trocar por vape, não é por falta de academia. Não é por falta de... Mas o Josi incorporou bem a academia. Isso é muito legal. Eu não. Agora tu tem que incorporar o tabagismo, né? A Ariane treinou em todas as academias aqui de Flores. Um pouco em cada. Um mês em cada. Eu parava e voltava. Mas assim, entende? Então, assim, o câncer de mama é o que mais mata mulheres por câncer no Brasil e no mundo. E homem também pode ter, né?
Pode, tem. É muito difícil, tá? Pensa assim, ó, sei lá, eu já peguei 1000 casos. Já tive um senhor de. Eu me sentiria muito mal de... Ele sempre. Sabe que é engraçado, porque é uma coisa que ele nunca imaginou, assim. Sim. Mas é muito mais fácil de detectar, porque o homem não tem a mama, então assim, logo aparece. Ele escondeu, né? Isso também é uma questão que tu vê ali o perfil do homem, né? Tu pega ele um nódulo enorme, porque ele acha que não é nada. Não, porque não vai ser nada, não vai ser nada. Então quando vem um nódulo enorme, duro, às vezes aderido no músculo, né? Então o tratamento também é mais específico, né? A questão da rádio, a questão da cirurgia, é muito mais fácil tu fazer uma mastectomia, tu tira. Sim, porque né? Nem era pra ter aquela maminha ali que criou, nem era pra ter, então é bem diferente. Eu já tive um senhor, assim, ele tinha uns 40 e poucos anos. É bem mais 1% da Pra mim é mais do que 1%, é bem menos. Mas apareceu. Mas apareceu, assim. É difícil, mas acontece. Bem raro. Legal. Muito bem, doutora. Então a gente falou, acho que um pouco de tudo. Do diagnóstico, do tratamento. Ele tava falando da minha mastecto. Então daí depois eu fiz a mastectomia e daí... Fala pra leigos. Então, existem vários tipos, né, de mastectomia, no sentido de como é que tu vai fazer ela, né, então, e reconstruir ela. A da Julie, ela tinha as mamas muito bonitas e volumosas. Então é muito difícil, é mais difícil de ficar esteticamente bonito. Então ela disse, né, que estava muito preocupada, eu como médica também, porque quando eu indico a mastectomia para uma paciente idosa, que ela nem usa mais, né, a mama, ela não tá nem aí, ela realmente não tá nem aí, né? Obviamente ela gostaria de não ficar com uma mama gigante, a outra mama risco. Isso é a principal, assim, que elas me pedem. Doutora, mas eu não queria ficar com uma mama enorme e outra... Porque eu pego casos que a gente acaba fazendo só a partir da reconstrução, principalmente ali no Hospital Geral, que é onde eu trabalho com SUS. Que a paciente vem com um risco numa mama e uma mama desse tamanho na outra. Então, isso é ruim. Isso é uma mastectomia desconfortável. Isso é uma mutilação, né? Porque daí a paciente... Que sutiã que a paciente usa? Sim, e a autoestima da mulher, né? Influencia em uma porção muito Exato. Coisas. Então, isso é uma coisa que nos dias de hoje não é mais aceitável, né? Eu sei que não é qualquer paciente que tu pode reconstruir. Tem casos muito difíceis de fazer reconstrução. Paciente com diabetes, paciente com múltiplas comorbidades, né? Múltiplas doenças. Então, tem pressão alta, diabetes, fuma. Poxa, a reconstrução dessa paciente é muito difícil. As chances daquele tecido cicatrizar e aceitar a prótese, né? Ou como é que tu vai pegar uma senhora de 70 anos e vai fazer uma reconstrução com um retalho, que é retirar um pedaço aqui da barriga ou retirar um pedaço das costas e girar? Tu sabe que essa paciente não vai aguentar tão bem, né? Então, obviamente, fica mais difícil. O que eu normalmente faço nesses casos? Bom, eu vou tirar a tua mama e a gente vai reduzir a outra. Tu vai ficar simétrica, né? A gente tem duas mamas. Todas as mulheres têm duas mamas. Então, a gente tem que deixar essa simetria. Não necessariamente a gente precisa reconstruir. Obviamente, no caso da Julie, eu tinha uma preocupação estética muito grande. Eu queria que, tirando a mama dela, eu colocasse uma mama pra ela que ela se sentisse mulher, que ela gostasse, que ela conseguisse se olhar no espelho e se sentir bem. Muito mais dela do que os pretendentes, né? Mas dela se sentir bem de colocar um vestido, uma blusa, um biquíni, enfim, né? Era esse também o meu medo. E nela a gente fez essa reconstrução, então que tu mantém a pele toda, tu mantém a areola, tu mantém o mamilo e tu coloca a prótese no lugar, tu tira a glândula e coloca a prótese. Então tem por cima do músculo, tem por baixo do músculo, tem vários formatos de tu fazer essa cirurgia. É uma cirurgia bem delicada, é uma cirurgia que tem toda essa questão do pós-operatório também, tem que usar dreno, né, Gil? Tu acompanha a semana bem complicadinho. É que
Daí no meu caso, então, né, a gente fiquei com o dreno e foi bem legal aquela do dreno. Botar junto, né? Foi bom, foi menos... Eu digo, a Júlia foi a minha teste, porque eu sempre aprendi a botar 2 drenos, né? Um cada lado. Pendurado aqui, né? E eu achava aquilo uma coisa muito incomodativa. E eu pensei assim, Júlia, eu vou fazer um teste contigo, eu vou botar os 2 drenos num, né? Porque a gente acaba vivendo e aprendendo, né? E ele virou uma bolsinha. Então é muito mais fácil, né? Tu carregar. E aí saía os 2 caninhos daqui da lateral, juntava num. Sim, aí ficava só um. E não ficava aquela coisa pendurada também aqui, então não ficava. Mas daí ela quer seroma, daí. Aí eu tive a questão do uma ter feito um pouco de seroma. Então eu participei. Foi só isso, graças a Deus, né? Aí depois teve outro caso, né? Da prótese virar. Que eu acho que é importante falar. Que eu, assim, eu não me distancio da Vitória por sempre por alguma coisa. Olha esse exame pra mim. Olha esse exame. Olha o que aconteceu aqui. Então, tá tudo certo. Esse detalhe. Porque aí, como eu disse, eu tive uma amiga, né, que também teve câncer e ela descobriu que tinha metástase no fígado. E eu me apavorei, porque daí já tinha uma moça que eu conhecia que tinha falecido, que descobriu que tava, né, no fígado, enfim. E daí nós tava com câncer na mesma época e ela faleceu e eu fiquei chocada com aquilo. E daí vem essa amiga da minha prima, né, que eu já conhecia ela, e me disse que tava, né, com câncer e que ia fazer o tratamento e descobriu que tinha metástase no fígado. Eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer os exames, eu tenho que ver que se eu tô bem agora. E eu me apavorei. E daí, né, fui pra a médica oncologista, tinha dado os exames, daí eu mostrei pra ela, depois eu mostrei pra Vitória, eu mostrei pra todos os médicos que eu ia. Tá tudo bem, tá tudo certo. E, né, pra ter certeza, né, de que... pra ficar tranquilo. Né, não se espalhou, tá tudo bem, as quimio funcionaram e, né, tá ok. Então já me acalmei ali, daí depois tá tranquilo. Aí, depois, agora, meses atrás, então, acordo um dia me sentindo estranha com uma prótese nesse lado, inclusive. Não tá certo isso aqui, tá estranho. E tava me incomodando, tava com um pouco de dor. Bati uma foto. Vi que tava estranho, realmente. Mandei pra Vitória. Olha, Vitória, eu acho que quase com certeza a minha prótese virou. Porque ela emagreceu. Então, o que acontece? Pensa que a gente criou uma lojinha, né? A gente criou uma casinha da prótese. Ela emagreceu, sobra a pele. Sim. A pele cede um pouco. E aí aquilo deu espaço pro... Então, normalmente é dormindo. Então, porque daí tu nem se nota, mas tu aperta o peito e aí ela faz plum. Ela é um, né? Ela é um bebê. Isso, é um bebê dentro da placenta, vai. Mas é bem fácil. Aí o desespero foi horrível. Mas aí tu mesmo conseguiu desvirar ela? Justamente porque eu tenho a Vitória. A Vitória, tive uma Vitória. Eu me apavorei porque eu não queria ficar com ela virada e eu não queria, né? Eu tinha toda a questão do estético porque tava ótima, porque eu tinha me gostado, porque ela fez um trabalho incrível. E aí, meu Deus, o que eu fiz? Eu virei silicone e agora eu não vou ficar assim, eu não quero, porque, né? Tava bom, por que agora eu estraguei? E eu fiquei apavorada. Daí foi uma semaninha ali meio tensa. Você chegou a ficar uma semana com ele virado? Ficou uma semana. Sim. Aí eu falei, não, me diz o que eu tenho que fazer, que eu vou virar. Eu vou virar essa teta de volta. É porque eu tava de licença. E aí ela foi num outro profissional. Não, deixa assim. Não tem problema, tá tudo bem. Inflamatório. Não, gente, não deixa assim. Não. Pronto, É só que o que eu tenho é o estético. Tu não tá me entendendo. E é fácil, é uma manobra fácil de tu fazer, assim. Fácil. Fácil. Fácil Não, a parte médica, fácil. Eu fiz. Ela se fez. Eu fiz. Inclusive, pedi ajuda pra uma amiga, mas eu me virei sozinha. Só que assim, tem aquele medo, né? Tu sente, claro que não é mais tão sensível, mas tu sente. Agora, se tu quiser, tu vira de volta? Não, vou mais. Acho que não vai. É que depende. Eu tô tentando fazer. Se ela perder mais peso. Eu tô tentando perder peso, mas então, olha só o nível do trauma ali, né? Daí eu fui lá na minha amiga e disse, não, me ajuda a virar. A Vitória me mandou um vídeo.
Ele comia mesmo o que fazer. Como deveria fazer? E daí e aí minha amiga, a Mayra, obrigada, né, pela ajuda psicológica, mas ela disse, eu chego numa parte, eu não consigo mais virar, porque eu travo e eu não falta, né, tu vai ter que me ajudar ali, aí por aí. Daí nós tentamos de baixo pra cima, né, que nem tu disse. Daí uma hora eu me abaixei e disse, mas ela disse, se eu dormir e eu virei, ela virou de lado, ela deve estar virada. Eu acho que de lado é mais fácil. Ela disse, então, ela disse aqui que tu pode tentar virar de lado. vídeo. Daí a gente foi lá, me abaixei e fui ali, fiz a manobra e virei assim. Eu olhei pra ela, as duas pulando, meia-noite, numa sexta-feira, virei. Isso é diferente. Eu já mandei mensagem pra Vitória dizendo, consegui virar, tava tudo certo. Vida que segue, tá? Isso também não é uma coisa assim, meu Deus, essa prótese, ela vira, né? Só que na minha cabeça não tinha ideia que ela ia virar, que ela podia virar e que seria fácil de virar, entendeu? E daí, não, virou. Né? Sim, mas daí agora, né, sempre com um topzinho, bem firmezinho, né? Eu dormi já quase não me viro mais. Porque depois daquela semana que eu virei, eu só dormi. Não, mas tu dorme com top. Eu tô aqui no pós-cirúrgico forever, que me ajuda, ou com top, ou com sutiã. Tem alguma indicação ou não de dormir com só no pós-operatório? Não tem. Na vida, assim. Na vida? Não, assim. O que a gente sabe é que não é bom usar nada por muito tempo muito apertado, né? Não quer dizer que eu uso sutiã apertado, ou eu uso sutiã e eu vou ter câncer de mama. Não uso, vou ter. Não. É uma questão. O sutiã ajuda na questão da gravidade, né? O peso. Quanto mais pesar na pele, mais a pele vai esticar, mais a mão vai cair. Nesse caso, eu tinha bastante peito, tinha bastante pele. Então, por isso que o meu silicone é grande comparado com alguém que vai colocar silicone pra aumentar o peito, né? Sim. Porque quando, às vezes eu digo, quantos ml, né? Quanto tu botou de silicone? Eu falo, 550, mas é porque eu tirei todo o meu peito. Sim, o teu peito tive que botar o espaço, reaproveitar. Exato. Esteticamente ficou igual. Sim, ficou até melhor. Minha foto ficou até melhor. Mas o que eu quero dizer que é um entendimento da coisa, né? E só em um tu colocou? Não, tem os dois. Daí eu fiz a mastectomia nos dois. Pra evitar que o câncer volte. A gente tirou os dois. Tirou então as glândulas dos dois e colocou prótese nos dois. Isso aí. É o que eu quero fazer. O meu peito dói. Mas enfim, e daí com essa história do silicone virar, me apavorei, enfim, né? Mas enfim, agora tô tranquila. né? Sei que pode acontecer, né? Mas agora. Mas isso é legal de falar, porque é justamente pra isso, para as pessoas entenderem, né? Não é uma cirurgia estética, não é, eu vou tirar e deu. Agora eu vou viver minha vida linda com meus peitos. Não, sabe? Algumas pessoas chegam pra mim, ai, que maravilha, não sei o que ela fala. Eu preferia não ter tido nenhum problema desses. Preferia estar com os meus peitos originais, porque eu gostava deles. Até porque a gente brincou, né? Ai, tinha outras coisas pra arrumar, mas não sei que era bonito. Foi a primeira coisa, voltando no né? Porque, tipo, era uma coisa que eu gostava. Eu não tinha problema com ele. E a gente falava de cirurgia plástica e tal, a gente brinca que a gente quer fazer nariz, que a gente quer fazer isso, que a gente quer fazer aquilo, aí nós brincando. Ai, justo os peitos que tava bom. Esse não precisava. Daí as pessoas, não, mas silicone é ótimo e tal. Eu falei, pra quem quer colocar e que não tem problema nenhum, acho maravilhoso. Mas eu ainda tenho questões estéticas que vão me incomodar e que me incomodam. A questão da sensibilidade, a questão tem duas cicatrizes enormes, né? Estão ali. Perde mesmo a sensibilidade. Perde. E agora, às vezes eu ainda sinto um certo desconforto. Tu sente temperatura, né? Gelado. Ou quente. E frio incomoda muito mais, porque pensa que a pele é um plástico, né? Então se tu fica muito tempo num ar gelado, mais aberto. Esses dias eu tive que fechar e tentar me esquentar com a própria mão, porque fica bem gelado em dias frios, assim. E nas cirurgias estéticas não, porque ainda tem glândula, a camada, a circulação, né, o sangue. Exato. Vai mais. Deixa eu te perguntar algo, doutora. O tratamento
ele é tão bom para quem tem plano de saúde quanto para quem não tem pelo SUS? Eles são compatíveis? São compatíveis. Assim, o que acontece, né? A gente tem um atraso no Brasil nessa questão das medicações. A gente tem, é inegável isso, né? Vamos assim dizer, de médicos, o que eu posso te dizer de onde eu trabalho no SUS em 2 lugares em Caxias, né? Que são os 2 lugares que atendem SUS, que é no Hospital Pompeia e no Hospital Geral. E eu trabalho com convênios e trabalho com particular. Então, assim, a questão da cirurgia, dos profissionais que a gente tem são os mesmos. Então, eu atendo convênio, eu atendo o SUS, né? Então, os profissionais são muito bons em todos os lugares. Ponto. A questão que muda mais é a questão da medicação. Tem algumas medicações que ainda não estão no rol, que a gente chama de medicações autorizadas pelo SUS. Então, por exemplo, um paciente que tem HER positivo, né? Hoje a gente tem uma terapia que a gente faz que é dupla. A gente não tem essa terapia dupla pelo SUS, ainda ganha só um tipo de droga. Tem alguns convênios que a gente consegue, né? Tem convênios que a gente consegue menos do que a gente consegue pelo SUS. Então é muito... tem muitos lugares no SUS que a gente tem protocolos de pesquisa. Então, por exemplo, eu tive uma paciente minha que era triplo negativo, se eu não me engano, e ela, pelo convênio que ela tinha, ela não conseguia fazer a medicação. Então, ela teve que ir para uma pesquisa em Porto Alegre para poder fazer a medicação pelo SUS, daí, né? Porque o convênio não teve. Então, assim, quem que fez isso? Eu encaminhei ela pra minha onco, que eu adoro. Então, ela atendeu ela, falou assim, olha, tem um protocolo de pesquisa, vamos mandar ela pra lá. E ela me disse, mas infelizmente ela não vai poder operar contigo. Eu falei, gente, tudo bem. Ela vai ganhar a medicação que hoje a gente sabe que vai ter uma melhor sobrevida, né? Então assim, o que eu acho que faz a saúde boa? São os profissionais, sabe? Obviamente que se a gente tivesse todas as medicações disponíveis, a gente seria mais fácil. Mas tem como fazer, só dá mais trabalho. Sim. Né? Então assim, isso eu acho que também é um belo recado da gente não se satisfazer com gente que não quer nos dar o melhor, Sim. sabe? A gente sabe quando a gente tá num médico que é bom e quando a gente tá num médico que medíocre, sim. que faz o que precisa. É meia boca. É bom para as pessoas também, que, né, pegando esse gancho, metendo, a gente entender que nem eu fiz tudo pelo SUS. Porque eu tava na carência do meu plano de saúde. Mas, enfim, a questão do SUS. Tu chega lá e não te dão as informações, às vezes, e eu não sabia de nada. Eu fui atrás, eu bati de frente, eu ia perguntar, eu fui para o Fish, por exemplo, eu briguei muito para ter o resultado, eu consegui o contato da menina em cima, né, ali da patologia, para fazer. Ela disse, não, as meninas lá da recepção não me entregaram ainda, liga de novo, sabe, vai em cima. Só que as pessoas que vão lá não têm esse conhecimento, ou não têm esse entendimento de, né, elas voltam semana que vem, ou vem lá, não sei o que, ou vê lá embaixo, ou fica, sabe, nesse... Sim. Então é um pouco disso, sabe? Vai, pesquisa, te envolve, pede ajuda pra alguém. Porque nem todo mundo vai te dar a resposta pronta. Ou vai te dar uma resposta e tu vai perder tempo ali eu podia ter perdido 15 dias, na verdade eu perdi uma semana de elas terem enviado o primeiro o exame. E aí depois eu fui lá, né, tem que enviar ela, porque eles mandam pra São Paulo aquele teste, e aí tinha que, eles têm, por exemplo, só mandam na sexta. E daí eu tinha deixado na terça e naquela sexta elas não enviaram. Então, tipo, eu perdi a semana, a gente tem que enviar de novo. Que a gente tem que lembrar também que o SUS, ele não é um assistencialista. Ele não consegue pegar na tua boca e caminhar tudo. É muita gente. Tipo, meu ambulatório eu tenho 45 pacientes. Isso, quantos tu atende numa tarde? 45. Sabe, Imagina, 40 numa tarde. Só que assim, elas saem dali precisando encaminhar exames.
Então, imagina a pessoa pegando os exames de todas... Entende? Então, a gente tem que... Por isso que eu digo sempre, idosos, a gente não atende idosos sozinho. Precisa ter alguém junto, sabe? Eu não sei, eu me perco, eu tô nervosa. Então, traz alguém junto. A gente sempre veio com alguém, sabe? Porque às vezes é isso, alguém pega alguma... Isso, pega um monte de coisa. Eu ficava assim, às vezes meio... Sim, porque é normal, tá tudo certo. Daí a Ariane me perguntava, isso. Daí quando também a Michi vinha, e se a gente, por exemplo, se demorar muito pelo SUS e a gente quiser fazer a cirurgia particular, quanto que custa? Coisas que nunca passou pela minha cabeça de perguntar. Eu tava meio, ali... É que tu outra coisa que eu... na fogueira. No furacão. E daí os outros raciocinar. Então os outros ajudam. E outra coisa que é muito legal é tu ter um caderninho dessa tua fase pra tu anotar as tuas dúvidas, porque às vezes eu digo assim, eu falo para os pacientes, nenhuma dúvida é burra. Eu posso comer beterraba? Às vezes as pessoas têm essas dúvidas, aí elas param de comer algo, né, tipo assim, não como mais açúcar, porque eu tô com medo que o açúcar... Calma, anota, tu esquece na hora, a gente fala vários outros assuntos, enfim, então anota essas perguntas, conversa com o teu médico, pede pra ele, mas isso, o que eu preciso fazer? Outra coisa que é isso, de botar querer saber tudo, calma, não, vamos por partes, vamos fazendo, sabe? Mas eu tô perdendo tempo. Não, tu não tá perdendo tempo, tu tá definindo o teu tratamento. É muito diferente de tu sair jogando, sabe, a mesma coisa pra todo mundo. Não, tu não tá perdendo tempo, a gente tá descobrindo o que é, obviamente. Tipo, tem pacientes que voltam pra gente em 2 semanas, tem pacientes que voltam em 3 meses. Como assim? O que tá acontecendo, né? Aí a gente pega a paciente falou, eu quero marcar uma consulta. Bom, tu quer marcar uma consulta? Tu vai ir conforme a agenda da doutora. A agenda da doutora tá pra daqui 3 meses, tu vai retornar em 3 meses. Não, eu quero marcar uma consulta porque eu quero mostrar o meu anátomo patológico, eu quero mostrar a minha biópsia. Então tu vem na semana que vem. Entendeu? Tem essa diferença, essa conversa. E tu precisa explicar o que tu tem, tu precisa entender o que tu tem, a urgência ou não do que tu tá passando. Entende? Porque as pessoas, elas procuram a coisa mais fácil. Sim. E o SUS é muito bom aqui, funciona super bem. Foi ótimo pra mim, eu não tenho uma reclamação. Só que é aquela coisa, tu tem que te envolver com aquilo, tu tem que buscar. Tu tem que ser responsável e ir atrás. Porque não vai ter um caminho pronto pra ti. E cada pessoa tem um caminho diferente, né? Sim. Um exame diferente, uma coisa diferente. Então é bom ter alguém, uma ajuda, que eu aprendi a pedir ajuda, né? A chamar alguém, que eu queria resolver tudo sozinha. Importante, né? Então foi pra mim um aprendizado muito grande. E essa questão de anotar e pergunta chegou no final, quando eu ia lá sozinha, eu já tinha anotado. Mas é bacana, né? É bacana porque surgem várias dúvidas, né? E é como tu comentou, Juliana, a tua realidade é uma, tu é uma pessoa instruída, jovem, né? E daqui a pouco vai ter uma outra pessoa com menos instrução ou menos proatividade no sentido de ir atrás, de buscar as informações. Não, e assim, ela é, tipo, eu sou uma pra ela, né? Tipo assim, eu não sei as dúvidas da Júlia, eu atendo várias pacientes. Então, pra mim, o que pode parecer óbvio, é a primeira vez que ela tá passando por isso. Pra mim, não é a primeira vez. Sei lá quantas mil vezes eu já passei. Ela é a primeira vez. Então, tudo é novo, né? Então, isso eu acho muito legal, sabe? Tu ter essa intimidade de, tipo, poder pedir as coisas, tirar as tuas dúvidas, né? Então, e essa relação contigo eu acho fundamental, porque daí tu cria confiança, tu cria essa amizade e essa conexão, essa troca, e tu diz assim, eu tô segura. Eu tô segura. Não, tá tudo bem. Veio um exame, tu olhou lá, é o pior possível, mas tudo bem. Eu vou entregar pra doutora, a doutora vai me dar os passos e eu vou seguir os passos que ela dá. Isso é fundamental. E eu acho que a Vitória, ela tem um carisma e um jeito de falar contigo que te dá uma tranquilidade. E ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa porque tem formas de falar com o paciente. Sim. Então, tipo, eu tive isso meio que na pele recentemente, né? Então, quando eu me apavorei, eu tinha essa forma. E ela me ajudou muito. Muito obrigada. Que bom. Mas Então foi assim,
pra mim muito mais fácil conduzir tudo isso, porque eu tinha uma pessoa maravilhosa me ajudando em todo esse caminho, todo esse processo. Então, né, iluminado na minha vida está aqui hoje. Isso aí. E não é por acaso. Não é por acaso. Quando dizem que uma pessoa não faz diferença, eu discordo totalmente. Porque uma pessoa faz muita diferença numa empresa, num hospital, em uma instituição. Uma pessoa faz muita diferença. Então, a Vitória fez muita diferença para ti. Né? Que bom que você pôde fazer o tratamento com ela. Vocês têm idade de compatível, então ela, de certa forma, também se viu, né, numa situação, pô, se fosse eu, né, eu gostaria de ter um tratamento assim, eu gostaria de ter tal tipo de esclarecimento. Então, foi e eu acho que isso também é assim, ó, se a pessoa não tá te tratando como tu gosta de ser tratado, tem muita gente boa no mundo, sabe? A gente não precisa aceitar porque, sei lá, porque o convênio é esse, tá? Mas por quê? Porque a primeira que eu fui, não vou trocar. Sabe? Não, tu tem que sentir confiança, né? Tem que sentir confiança. E isso faz muita diferença o tratamento inteiro. Tipo, eu tenho certeza que se desse ruim, ela rejeitou a prótese, né? Ela ia saber que não foi uma coisa porque eu fui negligente, porque eu fiz mal feito, sabe? Então, poxa, ela rejeitou a prótese, rodou, não quer dizer que eu fiz mal. Não, poxa, viu, o que aconteceu? Por que aconteceu? O que eu posso fazer? Vamos resolver, sabe? É completamente diferente de tu ser uma profissional. Ai, nossa, rodou, que pena. Que droga, né? Tudo bem, acontece. Não vai ter problema nenhum, é só questão mesmo estética e a dor vai passar e ela vai estar virada, mas não tem problema de estragar ou de furar. Eu acho que é muito de falta de conhecimento também, falta de acho humanidade. Isso, falta de comprometimento. De se botar no lugar do outro, E se fosse comigo? Exatamente. Eu ia gostar. Teve uma professora minha que falou assim: toda vez que tu for tratar alguém, tu coloca como se fosse a pessoa que tu mais gosta no mundo. Tua mãe, teu pai, teu marido. E tu pensa assim, como é que eu gostaria de tratar se fosse essa pessoa? Se fosse a tua irmã? Como é que... Tu vai não responder? Tu vai dizer deixa assim? Tu vai fazer mal feito? Então, sabe? Cria esse vínculo com as pessoas que tu tá tratando, que tu vai tratar bem, né? Obviamente, não tem como tu fazer isso com todas. Tem pacientes que não te permitem, que elas vêm com uma casca da vida, ou enfim, sabe? E elas já vêm querendo né? E existe pessoas que bate no mate. Exato. Daí tu vai dizer, olha, o que dá pra fazer é isso. Aí fica teu critério. Sabe? Fica teu critério. Porque é engraçado como hoje a gente tá numa geração que a gente gostaria de fórmulas básicas, né? Fórmulas assim. Podem ver quantas farmácias existem, né? Sim. Toda esquina, né? Tem, porque as pessoas não gostam de ficar doentes, elas não querem ficar doentes. Eu atendia muito clínico, então assim, eu dizia para os pacientes, eles, eu peguei gripe ontem, hoje eu não tô bem. Falei, é isso? Amanhã também tu não vai estar. A gripe, ela demora de 5 a 7 dias pra passar. E dá esse tempo. Entendeu? As pessoas não têm tempo pra ficar doentes. Elas não querem. Elas querem ficar doente, elas querem tomar um remedinho e passar. Então, tipo, é assim. A nossa geração tá assim. A gente não tem tempo pra perder, pra ficar doente, né? Então... Já quer resolver logo. Quer resolver logo. Então, assim, eu falo pra esses pacientes, eu tenho uma dose muito legal pra te fazer todos os dias. Elas queriam que fosse um cafezinho. Não é cafezinho, né? É exercício físico. Então, tipo, poxa, mas daí ela vai ter que ir, ela vai ter que fazer meia hora, ela vai suar, ela vai ter que tomar banho. Mas é isso que faz a diferença, né? Não é o cafezinho, entendeu? Que seria muito mais fácil, eu adoraria também. Né? Estamos aqui, ó, tomando água, 30% de café, né? Mas então a gente tem que se dar conta dessas coisas, né? E acabar botando os hábitos bons no meio da nossa vida, né? Então, porque os hábitos bons, eles são pra tudo. Pra tudo. Sim. Pra tudo. Eles são pra nossa mente, pra nossa saúde física, pra nossa saúde emocional, pro nosso intelecto, pro nosso cognitivo. E cada vez mais a gente vai se ocupando de coisas, correndo contra o tempo e deixando essa parte de lado e ficando doentes. E isso que a mulher tende a se cuidar muito mais do que o homem, né? Então, precisamos nos cuidar. Para nós finalizarmos, então, doutora Vitória, 5 dicas
5 dicas. Pra mulher agora. Primeira de todas. Primeira de todas, se conheçam, né? Se cuidem, se conheçam, se olhem, né? Eu acho que isso é muito bom pra tudo. Depois, façam atividade física, façam musculação. Existem... Eu quero que no mundo tenha mais academias do que farmácias nas ruas, né? Eu acho que isso vai fazer muita diferença. A gente tem que entender que exercício físico faz diferença. Depois, tenham um médico que vocês confiam, né? Procurem mastologistas. A gente é uma especialidade que é só lembrada no Outubro Rosa, mas a gente trabalha o ano inteiro, né? De outubro a outubro. Então, assim, é legal tu saber a questão do que exame eu tenho que fazer, quando eu tenho que fazer, com que frequência, se eu tenho alguma alteração ou não, como é que eu faço meu exame físico. Eu acho que isso é legal, tu ter um especialista. Que mais? Alimentação, né? A gente é o que a gente come, então é importante a gente comer saudável. Eu falo para meus pacientes, descascar mais do que desembrulhar, né? Eu acho que, né? Comer mais natural possível. Não sou contra comer açúcar, né? Minha pediatra pira, porque minha filha tem 2 anos e come bolo, come mel, come não sei o quê. Mas assim, a gente tem que, né? Um pouco de equilíbrio. Ter um pouco de noção do equilíbrio da vida, né? Da vida não adianta tu fazer todos os hábitos saudáveis, tu vai ficar doente também de alguma forma, né? Alguma coisa vai acontecer contigo. Então, equilíbrio, tem esse equilíbrio. E uma outra coisa que eu acho que é a quinta é façam amizade. Eu acho que amizades é uma coisa que na vida é muito importante, principalmente nós mulheres, né? A gente acaba tendo uma rivalidade que é meio cultural. E as amigas, elas são importantes demais durante a vida. Então, aproveitem as pequenas coisas da vida pra criar amizades. Eu acho que isso, né? Eu acho que faz isso muito bem. Cultivem as boas amizades. E aproveitando, né? Colocando a situação da Júlia, que foi algo assim que as amigas foram extremamente importantes. É verdade. Porque a gente é de uma família pequena. Nós somos uma família... Eu sou prima da Júlia por parte de pai. Então a gente é uma família onde eles são em 5 irmãos. No momento em que a Júlia teve o câncer, a nossa tia também estava com câncer. Então foi, né, o irmão dela que estava cuidando da tia que não tem filhos. Naquele momento a minha mãe teve um problemão de saúde também e a família era pequena. Então assim, quem abraçou ali mesmo foram as amigas. A gente precisa disso, dessa rede de amigas que estejam na hora boa e na hora ruim. Os homens são ótimos, mas as mulheres são maravilhosas. São incríveis. São incríveis. Né? E é uma coisa que eu agradeço, acho que todos os dias, pelas minhas amizades, porque elas são muito boas. E assim, não é 1, 2, são 5, 6, tipo, dá pra encher as minhas 2 mãos. E assim, bem contente. No dia da tua primeira cirurgia, que eu te deixei em casa, tu tinha flores, tu tinha café, tu tinha... Então assim, quando voltou pra casa da primeira cirurgia ali que eu tava junto e acompanhei, já tinha tudo aquilo montado, aquela recepção, aquele acolhimento, aquele carinho que tu acaba valorizando tanto que é aquele ato que tu esquece até do que tu passou. Né? É verdade. Então, isso muito importante. Isso é bem bom. Então, cultivem as boas amizades e sejam amigas leais, verdadeiras. Vamos se apoiar, né, mulherada? Chega de concorrer. Chega. Se ajudem e se lembrem do autocuidado e vão com as suas amigas nos médicos. Isso. Ou marquem consulta com ela. Porque quem marcou a minha consulta foi minha amiga. E tu marca a consulta com suas amigas. Tem que agora eu vou ajudar as minhas amigas. É isso aí, porque às vezes precisa de uma palavra ali pra estimular. Isso aí. Então, mulheres, Outubro Rosa é o nosso mês. Várias dicas, vários insights. Pra quem já passou por isso ou pra quem está descobrindo esse diagnóstico, a gente sabe que não é nada fácil. Vamos deixar o link da Júlia no início e ela agora pra vocês verem que é um período difícil, mas que passa.
E sempre que vocês precisarem, contem conosco, contem com o Conecta. Estamos aí para nos ajudar. Muito bem, eu quero deixar uma mensagem para os homens agora, porque a doutora Vitória trouxe uma informação que me deixou um pouco chocado. Eu penso que mulher nenhuma quer passar por uma situação difícil dessa. O esposo, o namorado também não gostaria de que a mulher passasse, mas se por algum motivo isso tiver que ser enfrentado, enfrente junto. Seja homem, eu acho que o papel do homem é esse também, sabe? É realmente estar junto da sua companheira, namorada, noiva, esposa, tanto no momento fácil, no momento gostoso, né? Onde realmente é fácil tu estar com uma pessoa nos momentos agradáveis, quanto nos momentos difíceis. Então, faça seu papel de homem, inclusive nesse momento. Doutora Vitória, muito obrigado. Foi uma satisfação tê-la aqui conosco. Júlia, obrigado. E parabéns pela tua superação, né? Você, pelo que eu acompanhei, realmente encarou diferente, né? Não se deixou abater. Isso aí. Valente. E isso serve para a vida, né? Para nossa vida, né? Então, tu se mostrou tão forte por dentro quanto você se mostra por fora. Em nome da nossa apoiadora, vamos dar uma lembrancinha para as meninas hoje. A Luan, com produtos da Avatim também, localizada na Ernesto Alves, no edifício Coliseu. Visitem, que tem coisas muito interessantes. Legal. Doutora. Muito obrigada. Júlia. Só uma lembrancinha, tá? Só um agradecimento. Gurias, muito obrigado pela presença, obrigado pelo deslocamento de Caxias da Flores. Eu moro em Fazenda Souza, eu adoro essa viagem, sabe? Pelo interior. Eu opero aqui, às vezes. Legal. Eu adoro. Tá em casa. Tô em casa. Tá em adoro. casa. Super indico, Vitória, se precisarem, ela é maravilhosa. Eu até posso deixar o meu link, meu Pode, Insta, a gente coloca junto. Agora a gente tá com um consultório novo, lindo. A Ju vai conhecer também. Pra conhecer. Legal. Muito obrigado a vocês. Obrigada. Está nos acompanhando. Obrigado aos nossos apoiadores, Atual Store e A Luan. Então tá, muito obrigado. Pessoal, até o próximo episódio. Um abraço a todos. Abraço.